Oi, gente! Para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniela, eu sou nutricionista, trabalho com emagrecimento e compulsão alimentar e hoje eu preparei algumas dicas, de grupos alimentares para evitar crises de compulsão. Então, a gente possui 3 grupos alimentares, básicos, que são os construtores, alimentos construtores, os reguladores e os energéticos. Alimentos construtores são as proteínas, são responsáveis pela reparação dos tecidos. Então, pacientes queimados, pacientes com úlcera por pressão, que são os pacientes que geralmente ficam muitos anos acamados, começam a gerar uma úlcera, uma ferida, geralmente nas costas, quadril, enfim. São pacientes que precisam de um aporte proteico maior. Então, a proteína é importante para a hipertrofia, para quem faz atividade física, mas também tem outras funções como recuperação de lesão de tecidos. Então, nos alimentos construtores, que são as proteínas, a gente tem as proteínas de origem animal e as de origem vegetal. As de origem animal seriam as carnes vermelhas e brancas, os laticínios, os queijos, iogurtes, ovos também são proteínas. E de fonte de origem vegetal, a gente tem feijões, vagens, grão de bico, por exemplo, que são boas fontes de proteína de origem vegetal. Os alimentos reguladores são as frutas, legumes e verduras. São responsáveis por regular as funções do nosso organismo. Então, melhoram a digestão, a absorção intestinal, atuam na função imunológica, melhoram a nossa imunidade. São responsáveis por nos ofertar vitaminas e minerais. Já os alimentos energéticos são os carboidratos. Então, o arroz, as massas, os pães, os biscoitos, todos os tipos de batata, abóbora, são os carboidratos que fornecem energia para o nosso corpo. E para que a gente tenha uma alimentação balanceada, que a gente evite crises de compulsão, o ideal é que a gente sempre reúna pelo menos um de cada grupo em todas as refeições. Dessa forma, a gente oferta para o nosso organismo todos os nutrientes que ele precisa, com todas as funções que a gente precisa para estar no perfeito funcionamento. Aqui no caso desses grupos alimentares, um complementa o outro. Então, sempre que a gente consome somente um grupo, por exemplo, se a gente come um pedaço de bolo, esse pedaço de bolo é somente do grupo energético, é um carboidrato. Então, por ser um doce, um carboidrato refinado, a gente vai ter fome mais cedo e vai ter pico de glicemia. Então, para evitar que isso aconteça, o ideal é juntar o bolo, que é do grupo energético, com um iogurte, por exemplo, que é do grupo construtor, e um vegetal, uma fruta, poderia ser, no caso, para ter a fonte de alimento regulador também. Reunindo esses 3 grupos alimentares, a gente evita a crise de compulsão e evita aquela vontade de doce, massas, de carboidratos refinados, que geralmente os pacientes têm bastante. Acontece muito aqui no consultório de pessoas que possuem desejo por doces mais no final da tarde para a noite, e são pessoas que geralmente não tomam café da manhã. Então, não tendo nutrientes adequados ao longo do dia, o corpo vai pedir uma energia a mais à noite. Por isso vem a vontade de doce, de um carboidrato, de um pão, mais para o final da tarde e à noite. Então, o ideal seria sempre, em todas as refeições, reunir os 3 grupos alimentares, que a gente vai ofertar todos os nutrientes para o nosso corpo, todas as funções, e assim a gente aumenta a sensação de saciedade, aporte de fibras para o bom funcionamento intestinal e evita as crises de compulsão. Espero ter ajudado vocês com essa informação e peço que compartilhe para ajudar ainda mais pessoas. Um beijo!